A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 2, do versículo 22 a 35. Naquele tempo, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube, nós podemos, neste texto de hoje, dentro desta 8ª do Natal, são 8 dias de solenidade desse mistério da encarnação de Jesus. Não é o mais importante, mas é um mistério indispensável dentro dos planos de Deus, das promessas de Deus. Que o Filho de Deus, que estava presente antes da criação do mundo, nascesse de uma virgem. Os profetas falaram e agora as promessas se cumpriram. Jesus nasceu. E como nasceu dentro do judaísmo, eles vão ter que observar as leis, os preceitos, os ritos importantes na lei de Moisés. E o primeiro ponto de hoje é aqui o rito que apresenta o menino Jesus no templo. Conforme está escrito, todo primogênito deve ser consagrado ao Senhor. E essa consagração, com 8 dias, os pais levam, não é, a criança, a mãe também, porque ela teve o parto, vai ter que se purificar. Mas eu vou ler aqui o que é que diz a lei no livro do Êxodo, capítulo 13. Vocês podem depois acompanhar também na sua Bíblia. Depois que Javé o tiver introduzido na terra dos cananeus e a tiver dado a você, como jurou a você e a seus pais,
você reservará para ele todo aquele que por primeiro sai do útero materno. Todo primogênito macho, mesmo do seu gado, pertencerá a Javé. O primogênito filhote de jumenta, você o poderá resgatar, substituindo por um cordeiro. Se não o resgatar, deve quebrar-lhe a nuca. Mas o primogênito das pessoas, seus filhos, você deverá resgatá-lo sempre. Amanhã, quando seu filho lhe perguntar o que significa isto, você lhe responderá: com mão forte Javé nos tirou do Egito, da casa da escravidão. O faraó teimou e não queria deixar-nos sair. Por isso é que Javé matou todos os primogênitos da terra do Egito, primogênitos das pessoas e primogênitos dos animais. É por isso que eu sacrifico a Javé todo macho que por primeiro sai do útero dos animais e resgato todo primogênito de meus filhos. Então vejam bem, era para Jesus ser sacrificado. Inclusive, a gente encontra no Antigo Testamento uma imagem, uma figura desse sacrifício quando Abraão levou Isaque para oferecer em sacrifício a Deus. Eu quero o filho primogênito e também único. Assim Jesus, só que Jesus foi poupado, porque também a lei falou, a família, que ele seria consagrado ao Senhor. E aqui a gente tem no livro do Levítico uma palavra sobre isso. Quando a mulher tiver terminado o período de sua purificação, seja por menino, seja por menina, levará ao sacerdote na entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho rola para o sacrifício do pecado. O sacerdote os oferecerá diante de Javé, realizará por ela a expiação e ela ficará purificada do seu fluxo de sangue. Essa é a lei sobre a mulher que dá à luz um macho ou fêmea. Se ela não tem meios para comprar um cordeiro, pegue 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação por ela e ela ficará purificada. E no 8º dia, o prepúcio do menino será circuncidado. Durante 33 dias, ela ainda ficará purificando-se do seu sangue. Não poderá tocar nenhuma coisa consagrada, nem ir ao santuário enquanto não terminar o tempo de sua purificação. Portanto, veja como era a lei, e eles cumpriram. Maria passou 40 dias se purificando e o menino com 8 dias foi ser consagrado. E também circuncidado, que tudo isso era a obrigação pela lei. E eles ofereceram, como eram pobres, a gente sabe pela Bíblia que eles eram pobres, porque ofereceram pombinhos e um par de rolas. Portanto, o que a gente conclui é que lá, arrastado pelo Espírito Santo, havia um profeta, Simeão, um homem justo, piedoso, tomou o menino no braço e fez uma profecia. Esse menino será causa de reerguimento e também de queda para muita gente. Jesus foi, portanto, esse sinal de contradição na vida de todo mundo e continua sendo hoje. Uns aceitam, outros não, uns se derrotam, outros sobem, outros se elevam. E também ele disse que Maria ia sentir uma grande dor porque uma espada ia traspassar o seu coração. E foi justamente o sacrifício na cruz, quando ela acompanhou seu filho, e deve ter passado por esses momentos. Então, meus irmãos, que a gente aprenda essas lições, que a gente observe os mandamentos da lei de Deus e que a gente cumpra também os nossos deveres. Agora rezemos dizendo: concedei, Senhor, a plenitude da salvação a todos os fiéis que vivem esses mistérios nesta festa do Natal de Jesus. Que ninguém se decepcione e que todos nós sejamos uns para os outros luz, a fim de que proclamemos as maravilhas do nascimento do Filho unigênito de Deus.
Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 35. Desejamos a todos um feliz fim de semana e continuemos também nos confraternizando pela Páscoa do Senhor. Hoje nós temos missa às 5 horas da tarde na Casa da Criança. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.